Ok, então, irmãos, Pai do Senhor, estamos aqui reiniciando esse programa da EBD, né? A EBD online, a EBD com os irmãos, o programa de estudo bíblico das Escrituras. E temos um objetivo de trazer o ensino da revista, né, para os irmãos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos aqui debater os assuntos. Eu sou o Diácono Samuel, estou coordenando aqui a escola dominical aqui na sede. E temos aqui também o presbítero Silvio, que é professor nosso e está conosco aqui. E aí, Silvio? Amém. Graças a Deus pela oportunidade, né? Esse trimestre nós estamos com uma lição maravilhosa, né? Falando sobre as escrituras sagradas, né? A palavra escrita, né? Nós temos a palavra escrita, a palavra viva, que é Jesus. E está sendo maravilhoso falar sobre a Bíblia, né? Nós temos muitas coisas, muitos pontos importantes e interessantes para falar sobre a palavra de Deus. Né, Silvio? E essa lição de número 6, né, que nós vamos falar aqui hoje, a Bíblia como um guia para a vida, né? E não só para a vida de um indivíduo, né? Mas de uma comunidade, de uma nação, de um povo como um todo, né? Disse da rainha Elizabeth na Inglaterra, né? E todas as grandes decisões que ela toma é baseada na Bíblia, né? A Bíblia tem sido o guia daquela nação. E bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Verdade. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós bem soubéssemos, né? Se o Brasil bem soubéssemos, tinha usado o Bíblia como cabeceira desde sempre, né? Verdade. E a gente sabe que muitas dificuldades que a gente passa hoje como nação é exatamente por essa ausência de Deus e a ausência da Bíblia, né? Como regra de fé, né? E a gente tem estudado aí as partes que a gente pode dizer mais técnicas da revista, né? E ela se posiciona muitas vezes como infalível, inerrante ou não, Silvio? Sim. A Bíblia é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é espírito e vida. O próprio Jesus diz isso, né? Que a palavra que eu vos digo, ela é espírito e vida. Então, se ela é espírito e ela é vida, irmãos, nós conseguimos, né, ter dentro da Bíblia, né, um guia para a nossa vida, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, né? Algumas pessoas acham que a Bíblia não fala sobre sua vida profissional, fala muito se você olhar em Provérbios, se você olhar as epístolas paulinas, né? Tem muita orientação, sabe? Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, cada capítulo é sobre um assunto, né? Então nós temos na nossa área profissional, nós temos orientações para a nossa vida sentimental, né? Quando perdemos alguém querido, quando estamos sobre o casamento, né? 1 Coríntios 7 fala sobre o casamento, né? Então, a Bíblia ela é uma biblioteca, é um universo onde Deus expressa a sua vontade, a sua orientação, né? Os seus conselhos. E é um livro assim, um livro de ouro. É um livro que todo mundo tinha que se apaixonar, ler todos os dias. Sabe? Muitos acham que conhecem a Bíblia, mas não sabem nem 1%. Né? Eu estava brincando no outro dia, né? Muitos estão na igreja há muitos anos e não sabem nem o nome dos 12 discípulos. Né? Aí uma vez eu brinquei com um irmão, né, que tinha muitos anos de igreja. Irmão, esse livro aqui, essa epístola de Judas, como que Judas escreveu se Judas Iscariote se matou? E aí o irmão ficou todo enrolado. Não, irmão, como? Irmão, esse Judas não é o Judas Iscariote, é o Judas, irmão de Jesus. Né? Então, as pessoas têm dificuldade porque não estudam, não tem uma sistemática, não tem. Uma forma sistemática, uma disciplina de meditar na palavra de Deus todos os dias. Né? Sempre cito o Salmo 1, verso 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Então, assim, hoje, se você quer saber o quanto você é crente, quer saber o quanto você tem intimidade com Deus, é só você olhar o quanto você medita na palavra de Deus, quanto que você gosta da Bíblia, quanto que você realmente investe lendo e meditando na palavra de Deus. Muitos nem na escola dominical vêm, que é só sentar e ficar ouvindo o professor falar. Não vem na escola dominical, não lê a Bíblia em casa. Tem que mudar isso. Né? E outras coisas. E outros que acham que vêm para a EBD para aprender da Bíblia tudo, né? Ele passa a semana inteira, às vezes a vida inteira, sem ler, sem praticar. E aí ele chega na escola dominical na intenção de absorver o máximo de conhecimento e aquilo vai ser a sua estrutura espiritual, né? E não sabe que a prática da Bíblia tem que ser constante, diária. Bem lembrado, viu, Samuel? Porque hoje
muitas pessoas que não estão estudando a Bíblia, elas estão estudando de forma indireta, estão aprendendo o que não presta aí nas redes sociais. Elas estão vendo tudo que não presta na televisão, né? Estão vendo tudo que não presta nos jornais, nas redes sociais, aí, lê vídeos de pessoas que não têm compromisso com a palavra, com a verdade. É aquele conhecimento fast food bíblico, né? Exatamente. Conhecimento fast food. Tá fácil, tá no YouTube, eu vou lá, o que é Trindade? Digito lá e o negócio e sai, e aí a pessoa aprende da Trindade sem realmente ter um aprofundamento num teólogo, realmente que estudou num livro, de buscar na Bíblia as fontes que revelam esse tipo de informação. Mas não, eu vou lá, e é o que muita gente não só faz na igreja também. Vamos deixar para domingo à noite, eu vou ali, recebo uma palavra e está resolvido. Está resolvido, exatamente. Aí até outra história da revista fala, né? Salmo 119 e o 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Exatamente. Então a Bíblia, ela é uma expressão do próprio Deus, né? Eu digo que ela é uma extensão do próprio Deus. Deus vela pela sua palavra, né? Passará o céu e a terra e as palavras de Deus não hão de passar. Então, assim, o ponto é que muitas pessoas acreditam que esse papel é a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus, ela é espírito. Ela não é qualquer coisa que a gente acha que ela é, não. A palavra de Deus é uma interpretação do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, sabe? Do próprio Jesus. Não é o que eu acho, né? Então, muitos assim estão... eu entendo que esse versículo aqui é uma vez salvo, salvo para sempre. Opa, a Bíblia diz que não. Olha, vigia, não perca o seu galardão. Olha, o próprio Jesus diz assim, ó, olha para a esquerda e diz assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, mas Senhor, nós fizemos maravilhas, nós expulsamos o demônio, nós fizemos maravilha. O milagre de maravilha, ele é maior do que o de cura, maior do que os outros. O milagre de maravilha é poderoso, irmãos. E aí Jesus vira para essas pessoas e fala, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Paulo então, falou, nós combateu com vários, acabei aquele guardei a fé. Ele lutou para guardar. Nós temos que tomar cuidado. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão ensinando a Bíblia sem ser a interpretação correta, sem ser com base bíblica. Tem muitos irmãos hoje que, por não vir na escola dominical, não vir no culto à noite, são sem igreja, né? É outra maior fake news. É o desigrejado, a maior fake news que existe. Maior fake news. Eu sou cristão, eu temo a Deus, mas eu não vou na igreja. A maior fake news. Né? Maior fake news. Se você não gosta de Bíblia e não gosta de igreja, você não gosta de Deus. Reunir 2 ou 3, não gosta no nome dele, ele exatamente. Não configura a igreja, não. Então, exato. Então, hoje o que acontece é que nós temos muitas pessoas comendo hoje na mão dos outros. Né? E muitos aí, pessoas que nem se converteram direito, que receberam o título de pastor, estão lá no YouTube, em teologia, não sei o quê. Já virou doutor, o cara é, defensor da palavra de Deus e falando um monte de asneira, falando um monte de bobagem. E muitas vezes o irmão vem à igreja e tem um professor da EBD que se dedica a estudar, o pastor que se dedica a aprender, ele não valoriza. Ele valoriza lá na internet uma pessoa que muitas vezes não... Ele nem conhece, não tem familiaridade, não conhece a intenção. Então, assim, daí cresce a importância de realmente a Bíblia ser um guia para a vida. É um guia para Nós temos que aprender da palavra do Senhor, né? É espírito e vida, né? A palavra de Deus é o povo é por não examinar as Escrituras, né? Errar por não conhecer as Escrituras. Não conhecer as Escrituras. Tem que estudar. Você está errando, é porque você não está conhecendo as Escrituras. E hoje muitos estão comendo na mão de outros. A pessoa fala assim, é pecado usar celular na igreja, é pecado ir no cinema, é pecado isso. Cuidado, irmão, usa a Bíblia, segue a palavra, medita na palavra, prega a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Né? Aprendi com o pastor lá em Varginha, pastor Salvador. Prega a palavra. Estava virado de costa para a igreja, mas era para quem está no púlpito ler, prega a palavra. A hora que você subir no púlpito, o púlpito é lugar sagrado, prega a Bíblia, pega a palavra de Deus, né? Então é maravilhoso, irmão. É maravilhoso a gente aprender a palavra de Deus e a gente defender a nossa posição, independente do que falam por aí. Nós temos que saber e conhecer a Bíblia. Quando nós conhecemos a Bíblia, ninguém mexe com o nosso entendimento. Quando você fica comendo na mão dos outros, você pode estar comendo uma mentira, você pode estar comendo um engano. Aí você tem que ir lá examinar, como os irmãos de Bereia, né? Os irmãos bereanos faziam isso. Mesmo Paulo indo lá pregar, os irmãos bereanos iam lá e conferia tudo nos pergaminhos, amado. Eles conferiam tudo o que Paulo estava pregando e conferia nos pergaminhos. Aí ele está falando de Jesus, aqui nos pergaminhos falava-se de Jesus. Aí está falando, olha, aqui está escrito.
Então, irmãos, não tem crescimento maior quando nós meditamos na palavra de Deus, estudamos, lemos de forma metódica e sistemática para aprender a palavra de Deus. Em períodos de grande apostasia, você vai ver o período que se esquecia da Bíblia, Exato, se esquecia da palavra de Deus, se afastava das Escrituras. E hoje nós temos, irmãos, Bíblias gratuitas no celular, nós temos EBD maravilhosa, com vários professores dedicados. Quem não vem é porque não quer, irmãos, está com preguiça, fica dormindo até mais tarde, né, e tal, e assim por diante. Venha, participe da EBD. Você vai ser outra pessoa quando você aprender a palavra de Deus. Amém. Então, continuando, Silvio, então nessa revista 6, né, ela traz aqui, ó, a Bíblia é um alicerce para a vida, a Bíblia nos torna pessoas sábias, e a Bíblia e a prudência para a vida. Então, é exatamente isso que a gente está comentando aqui agora, né? Aqui na primeira parte, ela fecha dizendo que a Bíblia, a vida do crente, está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Então, é disso que você está falando. É que a nossa vida espiritual, a nossa conduta, nossa rotina, o nosso andar está exatamente alicerçado na palavra de Deus. Não é em fábulas, não é em sabedoria de homem. E muitas vezes as pessoas se firmam em profecias, se firmam em milagres, se firmam em cura, mas não se firmam na verdade da palavra de Deus. E se iludem com aquilo que é sobrenatural, né? Com aquilo que às vezes não pode ser controlado, né? Aquilo que é extraordinário. Mas a Bíblia, a regra de fé e prática que Deus deixou para a nossa condução diária, nosso dia a dia, para nossa pessoa, muitas vezes não se fiam, não são conduzidas por ela. Verdade. Não é? Não há dúvida. A Bíblia é um guia maravilhoso, né, para a nossa vida, é um guia completo. Aqui nós encontramos consolo, aqui nós encontramos, como a próxima lição vai falar, transformação da nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma. Não é um livro comum. Esse aqui é um livro que o autor, o Espírito Santo de Deus, ele vem falar no seu coração, ele vem fazer o seu coração arder. Quando você medita na palavra de Deus, você não está sozinho. O próprio autor está com você. Ele vela pela sua palavra. Ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Então é poder de Deus, a Bíblia é maravilhosa. Tem consolo, tem orientação, sabe? Tem poesia, sabe? Tem disciplina, tem de tudo, irmãos. Tem de tudo, como nós devemos andar, né? Os nossos problemas, como enfrentar nossos problemas. Então Deus sempre tem uma palavra para as nossas vidas, através da sua palavra escrita, que é a Bíblia. E e tudo isso só advém porque Deus é a fonte de sabedoria que inspira, né? Que está na palavra de Deus. Então é aquilo, Deus como fonte de sabedoria, que é o tópico 2, né? Diz que Deus é a fonte de sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna as pessoas sábias. Glória a Deus. Então, assim, muitos erros na nossa vida cotidiana, né, como crente, às vezes nem a pessoa que não é crente, mas se ele entender que na Bíblia ele pode encontrar a fonte de recursos para suas dúvidas, para seus problemas diários, né, ele se torna uma pessoa sábia. Essa semana eu até tive a curiosidade de ver um empresário comentando que teve a curiosidade de ler o livro de Provérbios, né? Ele disse, nossa, eu achei interessante porque existe tanta sabedoria atemporal, milenar, que se todo empresário soubesse meditar no livro de Provérbios. Então você veja, ele achou riqueza, né? Um homem que não é cristão, mas ele achou riqueza lendo o livro de Provérbios, né? Exato. E muitos livros, né? Nós encontramos muita riqueza, né, na palavra de Deus, muitos livros escritos há muitos anos antes, centenas de anos antes. Então, por exemplo, no livro de Isaías, que fala, né, o globo da Terra, né? Então já citava que a Terra tem uma forma, né, oval, né? Como hoje os astrônomos já comprovaram e assim por diante. Então, assim, cada estrela tem a sua glória, né? Está lá em Salmos, né? Então hoje os astrônomos com satélites poderosos que a gente tem fora da atmosfera conseguem detectar que aquele pontinho branco que a gente achava que era uma estrela, quando ele deu zoom, ele descobriu que era uma outra galáxia com milhares de milhões de estrelas. Então assim, a Bíblia já está falando, cada uma com a sua glória, porque cada uma tinha uma característica diferente. E apesar de não ser um livro científico, né, não é, então, a Bíblia tem o objetivo de apresentar a Cristo como Salvador da humanidade. Exatamente. Mas contém verdades científicas, né, que para a época um absurdo de terra com um globo, né, é um absurdo. Mas hoje a gente vê que a ciência veio
para não atestar e comprovar, porque a Bíblia não precisa disso, né? Mas para corroborar com aquilo que também está nas Escrituras, né? A Bíblia não precisa, ela é a palavra do próprio Deus, triuno, né? Mas tem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia. Eu desafio você, vem estudar a palavra de Deus. Entre na fila para realmente descobrir uma falha, um erro na palavra de Deus. Pode entrar na fila, porque, olha, já tem milhares de pessoas que tentaram e não conheceram, né? Conseguiram. Então, assim, a Bíblia é a única que vem mostrar para nós um Deus diferente. Todas as outras religiões têm um Deus lá deles, que falam que você tem que reencarnar para melhorar suas atividades, sua vida, para você merecer o céu, você tem que obedecer a Allah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí a Bíblia vem dizer que o nosso Deus é um Deus 3 em 1, triuno, né? Vai falar da trindade. Ela não cita a palavra trindade, mas ela fala do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você começa a ver como que é um Deus triuno desse, né? E aí você fala, mas quem criou os céus e a terra? Aí você fica, poxa vida, eu tenho dúvidas, né? Aí você vai lá no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Aí você olha, no princípio é o tempo, criou Deus os céus e espaço. E a Terra, matéria, tempo, espaço, matéria, a nossa tridimensão. Três dimensões que nós somos. E a palavra ali, a humanidade. Está até no plural, né? Está até no plural. Primeiro versículo da Bíblia. Aí você vai olhar, mas será que realmente é esse Deus? Aí você vai olhar lá a matéria. A matéria tem o quê? A matéria tem o estado sólido, líquido e gasoso. E o tempo? Passado, presente e futuro. E o espaço? Largura, comprimento, profundidade. E aí você, tudo 3 em 1, aí você fala assim, ele deixou a sua marca em tudo. Tudo que você imaginar. Anuncia, né? Em todo lugar tem. Átomos, a matéria é feita de átomos, e átomos é composta de quê? Prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. E aí vai, irmãos, a gente podia falar um monte de coisa aqui, né? A música, né? A música, harmonia, melodia e ritmo. 3 em 1. Irmãos, é tremendo. Aí você vai ver a marca desse Deus triuno em todas as coisas. Irmãos, você não acha isso assim lendo um versículo da Bíblia. Você tem que vir na escola dominical para aprender. Você vai aprender com pessoas que estudaram. E você vai estudar também. Você vai ler a palavra e vai confirmar aquilo que está sendo estudado. Você tem que aprender. Então hoje a gente está no início do ano, mês de janeiro. A gente faz um monte de promessas, um monte de planos. Faça um plano, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe? Compre uma Bíblia nova, uma Bíblia de estudo. Participe da escola dominical, estude mais, gaste 1 hora, 2 horas por dia para ler e meditar a palavra de Deus. Você vai ser outra pessoa. Troque o filme pela Bíblia. Troque os lixos da Globo, troque a rede social. Você gasta um tempo com rede social, gaste com a Bíblia. Instale um aplicativo da Bíblia no seu celular, para toda hora ela te mandar um versículo para você ler, toda hora meditando. Você vai aprender como o Salmo 2, Salmo 1, ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí onde Silvio, o que fala o tópico 3, né? Que aí entra a prudência, né? Aquele que entende, que lê, que medita, que pratica a Bíblia, ele se torna um prudente porque ele anda segundo a vontade de Deus revelada em sua palavra, né? Então aquilo, pra gente finalizar aqui, Silvio, então já dizia aquela frase, né? Crê na Bíblia para ser salvo, né? Pratique a Bíblia para ser santo, né? E qual é o outro? Creia, pratique e leia a Bíblia para ser sábio. Isso. Então, a leitura da Bíblia nos tornará sábio, nos tornará prudente. E aquilo, a gente tem um mapa que conduz ao céu, está aqui. A gente tem um mapa. Se eu ou você não anunciar ninguém a Cristo e ele tiver acesso a um pedacinho deste mapa, vai apontar Cristo. Amém. Vai apontar Cristo. Então é aquilo. Nós entendemos que a Bíblia, ela realmente é um guia não só para a vida, mas principalmente para o céu, né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer à luz aos irmãos, à igreja, que venha para a EBD para aprender também da palavra do Senhor, mas principalmente faça dessa leitura, desse aprendizado, a sua rotina e o seu cotidiano. Amém. Para finalizar, Senhor. Amém. É verdade. Olha, creia, viu? Jesus está voltando. Em Mateus 24, o próprio Jesus disse assim, olha, como foi nos dias de Ló, assim será também a vinda do Filho do Homem. Creia, Jesus está voltando. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer outras oportunidades, né? Vamos estar na próxima semana também comentando aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e queremos convidar você
a vir aqui na EBD, estamos fazendo a partir de 9h30 aqui no Templo Sede, mas as demais igrejas da Assembleia de Deus continuam tendo a EBD aproximadamente nesse horário, e vá participar, leia a palavra, se reúna, faça seu culto doméstico, estude a Bíblia, e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.